Caríssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós na noite de hoje. Os nossos agradecimentos, em primeiro lugar, a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e a equipe espiritual dessa casa de caridade que nos assiste e que nos assessoram. O sentido da vida. Este é o nosso tema da noite. E nós perguntamos para nós mesmos, já começando por mim, qual o sentido da vida para nós? Qual a razão da nossa existência? Já paramos para analisar, para pensar qual o objetivo do qual Deus nos criou e estarmos aqui em um mundo ainda de prova e de expiações? Qual a razão da nossa existência? De onde vim? O que faço aqui e para onde eu vou? Então, são questionamentos que nós devemos fazer diariamente. Essa pergunta para nós mesmos. E qual o sentido da minha vida? E como eu estou dando sentido na vida? Será que o sentido da vida é trabalhar, passear, se alimentar, dormir, se divertir à vontade, fazer uma boa poupança, enfim, tudo o que é matéria? Aproveitar o máximo possível, porque isso dá sentido na minha vida. Porque senão não tem uma razão de ser. E por que ficamos certos momentos, apesar de estar envolvido com tudo isso que achamos que é a única coisa que nos traz felicidade, e em certos momentos ficamos angustiados, melancólicos, achando que a vida não tem mais sentido. E muitos perguntam, indagam para a gente dentro da casa espírita: Seu Altamiro, a minha vida não tem mais sentido. Na minha casa é um conflito com meu marido, ou com a minha esposa, com meus filhos. A minha família é um problema sério. Estou desempregado ou busco alguma coisa? Dou um passo para frente e 2 para trás? Tudo conspira contra mim. Qual o sentido da minha vida? E muitos chegam a dizer que vão tirar a sua própria vida, porque não tem mais razão de existência. Então, o melhor é eu acabar com a minha vida. Imagina, meus irmãos, que a falta do conhecimento da razão do qual nós estamos aqui leva a tudo isso. A falta do questionamento, da autoanálise dele mesmo, a busca de Deus na vida, a busca de Jesus através dos seus ensinamentos evangélicos, a busca de uma doutrina esclarecedora, como temos, que é a doutrina espírita, que trata justamente de tudo isso, a razão da nossa existência, a causa do qual estamos aqui. Qual o sentido da vida? Então, o objetivo do qual Jesus já anunciara há mais de 2000 anos atrás, que enviaria um outro Consolador, rogaria ao Pai que enviasse um outro Consolador, que esclarecesse tudo o que ele tinha dito e muito mais.
se fez necessário que a humanidade evoluísse intelectualmente e moralmente para compreender o sentido da vida. Tudo o que ele ensinou e que agora, a partir de 1857, vem a nós o Consolador prometido por Jesus. A doutrina espírita. A terceira revelação, para nos trazer justamente o devido esclarecimento sobre a vida. Na lápide de Allan Kardec estão escritas as palavras que contêm o sentido da vida. A frase nos faz compreender que a vida é única. E ele colocou lá, né? Foi colocado na lápide dele. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Allan Kardec. Então veja, meus irmãos, que ele coloca: nascer, viver, morrer. Um período curto da nossa existência aqui na matéria. Reencarnamos, né? Vivemos esse curto período aqui de vida material, aqui na matéria, que é um processo evolutivo nosso, que faz parte da nossa evolução, para os nossos resgates de vidas passadas. Por isso que estamos no mundo de prova e de expiações e também em missão. Porque todos nós temos missão, compromissos. Porque Deus não nos criou ao acaso, porque o acaso não existe. E nós não estamos aqui a passeio, nós estamos aqui a trabalho, num processo de evolução. Por isso que temos que obedecer além do trabalho, a lei de evolução. Então a matéria é simplesmente, meus irmãos, um instrumento de trabalho para a evolução do espírito. Este corpo que existe hoje, o Altamiro, denominado, para identificação aqui no mundo material, na sociedade do qual vivemos, como todos têm, é temporário. Daqui a pouco ele deixa de existir, o Altamiro, assim como todos nós aqui. Então passamos a ser simplesmente um filho de Deus como somos, né? E passamos a ser na espiritualidade conhecido como irmãos. Irmãos, filhos do mesmo Pai. Então, a família espiritual. Então, temporariamente, nós estamos mergulhados em um corpo físico, material, com essa veste carnal. Ora, já voltamos para a nossa verdadeira morada, que é espiritual. Por isso, nascer, viver, morrer. Aí morre. O que é que morre? Morre o corpo. Nada mais do que a parte material. Essa sim, esta morre. Mas tudo se transforma. Nada é perdido, né? Então volta ao seu estado de origem. A matéria vai dar vida a outros corpos. Os micro-organismos, basta parar de respirar e o corpo morrer, que já existe bilhões de bactérias, né? Micro-organismos já trabalhando no nosso organismo para desenvolver a decomposição do nosso corpo. E o espírito? A verdadeira vida é espiritual. Este sim, este não morre nunca. É eterno. Então nós somos seres eternos. Esta é a razão da vida. Quando criado simples e ignorante, mas para
evoluir incessantemente. Então, renascer. Renascer sempre. Aqui na matéria. Tá? E progredir sempre. Tal é a lei divina. Nascer, viver, morrer e renascer ainda. E progredir. Essa é a lei do progresso da nossa evolução. Isto é o sentido da vida, a razão do qual Deus nos criou, para evoluir, progredir e não ficar estagnado, estacionado, parado, reclamando, achando que a vida é simplesmente isto aqui. Então não deu mais certo para mim, eu já adquiri tudo que eu tinha e vem aquele vazio. Porque eu já corri o mundo, já passeei, já tenho posse, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E agora o que é que me falta mais? Os países mais desenvolvidos materialmente, tá? São aonde acontece a maior parte de suicídio. Por quê? Porque busca só os prazeres da matéria e não se dá conta do ser espiritual que nós somos. Então, meus irmãos, nós devemos prestar bastante atenção neste sentido, nessa recomendação. A lei, o Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec indaga: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo que nós viemos aqui? Qual foi? E eles responderam: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, missão. Para chegar à perfeição. Mas essa perfeição, meus irmãos, não é no estalo de dedo, não é uma virada de ano. Não. Esse progresso para chegar a esse estado de perfeição, ele é lento. É reencarnações e reencarnações e reencarnações. Tá? E aprendemos na espiritualidade e aprendemos aqui na matéria. Então, esse processo de evolução, ele é gradativo. Imaginamos nós, desde o princípio espiritual, quando criados simples e ignorantes, viajando pelo reino mineral, vegetal, animal, até atingir a espécie hominal. Dali por diante, quantas reencarnações nós tivemos, porque já passamos pelo mundo primitivo. Estamos no mundo de prova e expiação, caminhando para um mundo de regeneração. Isso é evolução do espírito. Se fosse uma escadaria que nós pudesse olhar para baixo, nós íamos ver quanto que nós já caminhamos nesse processo evolutivo da vida. Quantas situações difíceis já enfrentamos, quantas dificuldades, as nossas vicissitudes, os nossos erros, os nossos acertos, e caminhando para esse objetivo, perfeição. Se nós tivesse condições de olhar para baixo e fosse uma escadaria, nós íamos ver quanto que viajamos. Mas se olhar para cima, imagina quanto que temos ainda que caminhar. Esse caminhar não é material, este caminhar é espiritual. E como fazer essa autoanálise de nós mesmos, em primeiro lugar? Essa busca interior de mim. O que sou? De onde vim? O que faço aqui? Para onde vou? Qual o objetivo do qual Deus me criou?
Então eu tenho que fazer essa busca íntima, interior em mim, para que eu tenha condições de entender a razão da vida e entender que a matéria é simplesmente transitória, é passageira, é perecível. Até o nosso próprio mundo, terra, ele vai deixar de existir. É a lei de destruição e de reconstrução. Então, esse é um objetivo, meus irmãos, que nós devemos analisar muito bem. Para uns é expiação, porque viemos espiar. O que é espiar? É reparar, ajustar as nossas dívidas, os nossos débitos que cometemos em vidas passadas. É o ajuste através do perdão, da caridade, do amor, ser benevolente com o outro, viver em sociedade. Isto é um ajuste que nós temos que fazer. Por que eu sofro tanto? Eu sou uma pessoa boa, cumpro com meus deveres, trabalho, sou boa mãe, sou bom pai, sou bom filho, sou bom isso, sou bom aquilo, sou santinho. Não existe santidade aqui neste mundo. Ninguém é santo de nada. Porque o outro me ofendeu, porque me agrediu, porque virou as costas para mim, porque... E eu? O que eu fiz em outras vidas? Por que nós colocamos no lugar de vítima? Não, meus irmãos. O Divaldo falava que tinha muita pena dos obsessores. Porque quando ele bate na nossa porta é cobrando dívida. É nós que somos os devedores. É o sentido da nossa vida. Tá? Faz parte deste progresso. Então, é para uns expiação. Essas dificuldades, as vicissitudes do nosso dia a dia. Não é verdade? E que nós temos que encarar de cabeça erguida, com fé, com coragem, ser resignado, né? E não ficar parado se lamentando, porque quanto mais se lamenta, mais sofre. Não vai resolver nada, né? Não vai resolver. Tá? E para o outro são missão, né? Quanta missão! O trabalho dos médicos, dos cientistas, de professor, em todas as áreas, do químico, do físico, em todas as áreas, do religioso, aquele que vem com a missão de levar a verdade, seguir os ensinamentos do Cristo, a missão de Jesus. Quantos missionários reencarnaram e reencarnam? Mas missão, Altamiro, é só para espíritos elevados. Quem disse isso? Desde o mais simples, mais humilde ser neste mundo, até os mais elevados cargos, todos estão em missão. E a missão de mãe e a missão de pai, já se deram conta? Isso é o sentido da vida. E na questão 133, ele indaga mais uma vez: tem necessidade de encarnação os espíritos que, desde o princípio, seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Imagina, então, se Deus criasse, não, é como se fosse um pai, né? Não, eu tenho 10 filhos, 10 filhos, 5 filhos, vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, vai ter que sacrificar, para que quando eu desencarnar,
eles vão dar continuidade na minha empresa. E os outros 5 não precisam. Porque esses 5 vão trabalhar e vão ter o suficiente para viver e para se desfrutar do bem bom. Quando eu desencarnar, vocês também vão ter o mesmo direito que os outros. Que pai é este? E será que Deus procede dessa mesma forma? Criar espíritos já felizes, pronto, que não precisa, como muitos dizem, né? Jesus, seu único filho. Quem que diz que Jesus é o único filho de Deus? E nós? Jesus é nosso irmão. Jesus passou por tudo isto que nós estamos passando. Foi criado também simples e ignorante, mas atingiu o grau elevadíssimo da sua cristandade. Ele veio até nós como missionário, dizendo para nós: olha, meus irmãos, preste atenção, porque eu passei por tudo que vocês passaram. E só agora eu tenho condições de me identificar com a divindade, com Deus, nosso Pai. Então façam o que eu estou ensinando para vocês, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Por quê? Porque Ele já conhece, Ele sabe, é o mestre dos mestres. Toda a ciência do mundo, Ele conhece, por isso Ele foi designado pelo Pai para ser o arquiteto e governador do nosso orbe, do nosso planeta Terra. Antes do nosso mundo ser formado, o Cristo já era o Cristo, com toda a sabedoria. Então é este o caminho que nos leva. Então todos nós não tem esta situação como é colocado. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente sem mérito. Qual seria o mérito daquele que o pai diz 5 trabalha e 5 não? Qual seria o mérito do outro para interferir no conhecimento? Esta empresa e a falência. Qual será o nosso mérito se nós não fazer a nossa parte para chegar na espiritualidade, para chegar diante da divindade e apresentar aquilo que nós fizemos aqui ao nosso irmão, a nós mesmos? Conhece-te a ti mesmo em primeiro lugar, para saber dar valor, o sentido da tua vida, da nossa vida. Sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos, ensinamentos morais, donde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não compreende. Então aí Jesus mostrou para nós, falou por parábolas, porque ninguém estava em condições de compreender os seus ensinamentos na ocasião. Então, por isso era mais dificultoso. Então, naquela época, como hoje, ainda muitos acreditam no que está aqui. Berço e túmulo. Simplesmente. Berço e túmulo. Nascer, viver, morrer. Fica só aquilo ali. Mas não existe o renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, ficou parado só berço e túmulo. Aí a vida deixa de existir, deixa de ter sentido. Para mim, qualquer coisa que me atrapalha, me incomoda, a minha tendência é tirar a vida. Mas quem que diz que nós tiramos a vida? Nós matamos
A vida física, matéria, isto sim. Mas a vida não. Aonde o indivíduo pratica esse ato, olha para o seu corpo morto e ele quer voltar, mas é impossível. Não pode mais, porque já foi cortado o laço, né? Fluidos vitais deixam de ser. Aquele corpo já está sem vida material, que é o instrumento de trabalho do qual nós usamos. Aí o sofrimento é maior, porque ele se depara na realidade, na verdadeira vida, que é espiritual. E o sofrimento é lastimável em muitas situações, né? Quantos irmãos nós recebemos em reuniões mediúnicas, manifestações, expondo a sua necessidade, as suas dificuldades, sofrendo ainda consequências do seu próprio ato. Mas Deus, como é soberanamente justo e bom, nunca deixa um dos seus filhos desamparado. Dá sempre oportunidades. É recolhido a regiões de tratamento para ele refazer aquela fase do qual ele desconhecia. E outras oportunidades ele recebe, voltando mais uma vez à matéria, através de um outro corpo, para viver justamente aquele período de nascer, viver e depois, em si, morrer. E progredir sempre, porque ali, mesmo apesar daquela situação, do ato, ele está progredindo, porque ele vai se dar conta que aquilo ali é uma coisa que não devemos fazer. Outro dia me perguntaram para mim: Altamiro, você que é espírita, estuda a doutrina espírita, aqueles presos da penitenciária, mais perverso que seja, eles estão evoluindo? Estão. Estão com seus próprios erros, com as próprias dificuldades. Porque quando ele despertar, é um salto muito grande. E aí Jesus, naquela passagem, né, da mulher adúltera, né, aonde aquela multidão viera ao encontro, tanto os jovens como os velhos, queriam apedrejar até a morte, porque tinham pego em adultério. Então, de acordo com a lei mosaica, ela tinha que ser apedrejada até a morte. O que Jesus respondeu? Aqueles que estiverem sem pecado, atire a primeira pedra. E todos jogaram a sua pedrinha no chão e foram embora. E assim somos nós. Porque cada um dos nossos irmãos estão passando por dificuldades, são seres individuais no seu processo de evolução. Jamais nós temos o direito de atirar a pedra em alguém, acusar alguém sobre o que ele está procedendo nesta vida. Jamais. Temos que usar de caridade, de benevolência para o nosso próximo, de amor, de compaixão, não de pena. Compaixão é se colocar no lugar do outro. Fazer ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Essa é a proposta. Isso é que Jesus veio trazer para nós. Então, meus irmãos, essa passagem de berço a túmulo e viver nesse círculo, então, é uma proposta materialista. Então, vamos aproveitar o máximo que puder aqui, porque a vida é uma só. E muitos dizem: ninguém veio do lado de lá para dizer como é. Então deixa isso de lado. Isso são coisas de espíritas, são coisas, estão malucos.
Então vem participar dos estudos dentro de uma casa espírita, principalmente mediúnico, que o indivíduo vai saber muito bem. Vamos fazer uma reunião mediúnica em relação àquela pessoa que pede. É a mesma coisa que mexer lá com um pauzinho no lodo e vem tudo para cima. Aquilo que fomos. Mas não é para ficar focado naquilo que fomos. É para estar naquilo que somos. A vida futura, como está dizendo para nós. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre qual encaram eles a vida terrena. E aí temos que andar com mais cuidado. Se nós desejamos essa vida futura, uma vida feliz para nós, é o que nós queremos, ser felizes. Então nós temos que fazer esse investimento hoje, aqui e agora, em nós. De que forma? É uma poupança no banco? É um carro importado para viver mais confortável? A doutrina espírita não proíbe nada disso, meus irmãos. Nós somos livres, tá? Agora, ela nos chama a atenção o apego. Achar que tudo isso é único na nossa vida. Então, por isso que nós temos que investir o quê? Na nossa conduta moral. No sentido de trabalhar intimamente em nós aquilo que na realidade somos. Fazer sempre ao outro que gostaria que o outro te fizesse. Como acabei de falar anterior, compaixão com os nossos irmãos. Tá? As nossas viciações do mundo, as nossas dificuldades que encontramos, né? Ser perseverante, ter uma fé, como está falando aqui da fé, mas que essa fé seja raciocinada e não uma fé cega. Viver como marionete, como joguete, vai para lá, vem para cá, um diz isso, outro diz aquilo, mas nós não trabalhamos esta fé em nós, esse raciocínio lógico. Então nós temos que buscar essa certeza nas coisas. Crer porque tem certeza. Tem fé porque ele tem certeza. Isso gera uma fé inabalável. É aquela que encara a razão face a face, em todas as épocas da humanidade, ou seja, em todas as dificuldades da nossa vida. Nós vamos ter essa certeza que, acima de tudo, está a providência divina. E tudo que acontece não é obra do acaso. E quando nós transgredimos uma lei divina, é nós mesmos que somos punidos pelos nossos próprios atos. Aí vem essa consciência do ser que somos, a razão da nossa existência e por que estamos aqui. Eu vou deixar agora, como final, uma mensagem, tá? 5, do próprio Kardec para nós. 5 frases.
Agradeço a bondade, a atenção de todos, as vibrações que vocês passaram para mim. Agradecemos a espiritualidade amiga que aqui se faz presente. Agradeço o meu mentor amigo que está no meu lado. E, acima de tudo, a oportunidade de servir. Desejo a todos uma boa noite, um domingo de descanso, com muita luz, com muita paz. Fique em paz.